para não perder tempo, vou estar lendo para os irmãos. Amém? Mas marca Evangelho de João, capítulo 19. Tá tudo bem, irmã Laura? Tá com frio? Tá com frio? Amado, tira perto dela. Então, por favor. Joga pro povo o vento. E põe a Laura mais perto da brasa. Amém? Amém? Dando continuidade na palavra do Senhor. E disse-lhe Pilatos, Eu parei ele. que em Parei ele pra verdade. ele ficar só pra lá. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Amém. Porque quem justifica é Melhorou? Deus. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Esqueci que tava filmando. Quereis, pois, que vos solte os reis dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então Pilatos, pois, tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram sobre a sua cabeça e lhe vestiram umas vestes de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus. E davam-lhes bufetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui que vou trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum tipo de crime. Então saiu, pois, Jesus, levantando a coroa de espinho e as vestes de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. E vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E disse então Pilatos: tomais vós e crucifique, porque eu mesmo não achei nenhum crime nele. Amém? Amém. Amém. Irmão, quando eu pedi essa palavra para Deus, que Deus deu para mim, primeiro Isaías 50, falei a Deus: Senhor, confirma a tua palavra para mim. Porque eu gosto de confirmação. Podeis depois tentar em nome do Senhor Jesus. Eu gosto que Deus ele confirme para mim a palavra, para que ela venha trazer um alimento, porque eu sei que aqui na frente, quando nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, é uma grande responsabilidade, Então eu pedi para Deus e Deus deu de volta aqui a crucificação de Jesus, Então naquele tempo de Isaías, Jesus ainda não tinha vindo, mas ele já estava profetizando. Mas naquele tempo era o próprio Deus quem fazia sobre as nossas vidas. Era o próprio Deus quem agia. E nós não somos merecedores de muitas coisas, não. Aí veio Jesus para que viéssemos viver debaixo da graça, que se chama favor e merecidos, E pela graça hoje nós vivemos, pelo favor do que Deus trouxe para as nossas vidas. Porque se nós formos viver hoje, nos tempos antigos, onde a sarça ardia, que era o próprio fogo, que era o próprio Deus, talvez nós não teríamos. Porque a palavra de Deus diz que às vezes pelos nossos pecados nós somos consumidos. E eu louvo esse Deus maravilhoso. Quando o povo de Israel, a quem Deus escolheu para trazer, libertar esse povo das mãos do faraó, Aleluia. Deus havia uma promessa. Primeiro, havia uma promessa sobre o povo. E o povo, com o passar do tempo, já não estava nem mais acreditando nessa promessa que seria cumprida na vida dele. Porque havia uma promessa que viria um para libertar eles. Quem era esse um que ninguém sabia? E naquele tempo, quando o rei do Egito soube que viria um que talvez
e acabar, né, destruir com tudo ali, ele se propôs logo em que destruir todos que moravam ali próximo. Foi quando Jesus mandou passar, né, sobre a porta do umbral, ali o sangue do Cordeiro, né, naquele templo, né, representando o sangue de Cristo, né, nos dias de hoje, para que, dizendo que a morte iria passar, mas aqueles que estavam com a porta no umbral não seriam atingidos. Amém? E eles queriam eliminar todos os meninos, mas Deus permitiu que Moisés fosse morto? Não. Já começamos a ver a promessa de Deus agindo aí. Foram muitos mortos, muitas crianças foram mortas. Mas aqueles que estavam com Deus naquela época eram os pais de Moisés, né? Deus ali cobriu, eu creio, aquela casa com grande poder, com grande fogo. E Moisés ali foi deixado no rio, como muitos sabem, né? Chegando então a se criar no meio de um povo incrédulo. Irmão, eu fico às vezes imaginando, a gente pregamos muito de Moisés, muito mesmo. Mas Moisés, ele não foi criado no Evangelho de Cristo. Moisés, ele foi criado no meio da idolatria. Não foi? Quem conhece a história de Moisés? Ele não foi criado no meio da idolatria? Foi. Porque quando a palavra de Deus diz, ensinai o teu filho no caminho que se deve andar, Moisés estava no Egito. A mãe dele não teve essa oportunidade de ficar ensinando para ele esse caminho. Né? Ele foi ensinado lá pelo rei. Ó, esse aqui é o Deus do não sei o que, esse é Deus do dinheiro, Deus da prosperidade. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Moisés. Passaria em branco essa promessa? Acho que não. Então, a todo tempo, fora de tempo, Deus cuidava de Moisés mesmo lá. Deus permitiu que ele se criasse no meio do Egito, permitiu que ele conhecesse tudo, para depois o trazer. Porque quando Moisés cometeu aquele crime, saiu da cidade e foi para o deserto, foi quando ele teve o primeiro encontro verdadeiramente com Deus. Onde ele foi encontrar? Esse encontro foi na onde? No deserto. Às vezes em nossas vidas, Deus trabalha de uma forma tão diferenciada que nos leva para um deserto. E nesse meio desse deserto, o deserto, gente, é uma coisa que deixa a gente triste. Alguém vê alguma coisa no deserto? Não. O deserto não tem nada. Mas Moisés viu algo. Ele viu uma sarça, né? Estava vendo sobre isso. E a sarça que ardia em fogo era o próprio Deus falando com Moisés. E aí Deus começou a trabalhar na vida de Moisés. Aleluia! Glória a Deus. Vejo Deus fazendo promessas na vida de muita gente. Promessas que ainda não se cumpriram. Mas que eu creio que em nome do Senhor Jesus irá se cumprir. Aleluia. Vai se cumprir essa promessa. Só não sabemos a que tempo será essa promessa. Às vezes Deus promete hoje. Glória a Deus. E queremos que seja cumprido no dia de amanhã. Aí se passa anos e anos. Não. Ou começa a fazer como quem? Como aquele povo, quando Deus tirou do Egito, depois usando o próprio Moisés, voltando para trás. Deus não te levantou, nem te trouxe, nem te tirou de algum lugar ruim, para que você olhasse para trás e achando que Deus não vai cumprir a promessa na tua vida. Pelo contrário, Deus vai cumprir. Aleluia. Só tem um problema. Entre uma promessa e o acontecimento dela, existe tempo. Verdade. Olha que Moisés era bebê e tinha uma promessa sobre a vida dele. Se tornou ele um homem de Deus, com um compromisso sério com Deus, fazendo luta. Para Deus então fazer o que ele precisava fazer.